E nosso milagreiro Dom Ramon tinha toda a razão. O Corinthians é infinitamente maior que o Vasco da Gama, 6 vitórias consecutivas e aparentemente, depois que o pai aqui falou que o Corinthians já estava rebaixado, o Corinthians virou o Real Madrid. Palmas pra mim, então vocês devem a minha zica reversa aí, realmente. O Corinthians virou outro time completamente diferente aí. Estamos diretamente na briga por vaga na preliminar da Libertadores da América. O Corinthians nos iludiu hoje, falando assim, não, vamos enfiar 18-0 no Vasco numa goleada histórica lá anos 20. Mas aí depois falou, não, já tá bom. Pra que fazer 10-0? Já posso ganhar de 3-0 os mesmos 3 pontos ali, né, cara? Não tem porquê. Vai que a torcida começa a achar que realmente a gente já pode jogar a Champions League ao invés do Campeonato Brasileiro. Melhor a gente colocar os pezinhos no chão aí. O Corinthians amassou o Vasco, principalmente no primeiro tempo. O segundo tempo foi mais equilibrado, mas mesmo assim o Corinthians estava bem acima aí do nível técnico do Vasco. Bora trocar uma ideia sobre tudo desse jogo, mas eu pretendo, antes da gente começar e entrar na partida mesmo, falar um pouco sobre essa situação política. Eu não faço isso aqui nos nossos pós-jogos, né, do Corinthians, porque eu preciso fazer 2 adendos que vocês têm me perguntado. Tem muita gente que só assiste os pós-jogos e não assiste as lives aí eu vou fazer aqui um breve resumo aí, espero que caiba aqui, fique com menos de 20 minutinhos e eu não seja muito prolixo como sempre. É muito importante que você deixe o like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho, tudo isso aí ajuda demais a gente a continuar existindo aqui, tá? Faz fundamental, assim, é fundamental diferença isso aí, beleza? Então deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e quem tem condição de fortalecer financeiramente tem sempre a opção da chave Pix aqui, qualquer valor, ou também pelo Valeu aí, caso você queira ter teu comentário em destaque ou simplesmente só fazer o canal ter condições de se manter, que é também muito importante, beleza? Antes de entrar necessariamente no assunto da partida, 2 coisas bem breves ali a respeito do impeachment, né? Dessa situação de impeachment aí, nessa possibilidade de impeachment do presidente Augusto Melo. Primeira coisa, é óbvio que aqui no canal nós somos veementemente contra o impeachment do Augusto Melo, apesar de, durante 99% da temporada, a gente ter dado porrada o tempo todo no Augusto aqui, né? A gente pontuou todos os pontos que eu achei que foi catastrófica essa primeira parte de gestão dele aí, né? O primeiro ano de gestão, mas uma coisa é você criticá-lo e entender que poderia ter sido feito melhor ou muito melhor. Outra coisa é você querer que uma estrutura toda seja rompida, ainda mais com quem ficaria com os poderes nas mãos ali, né? Não faz o menor sentido. Eu tô gostando de ver aí que, né, eu acredito que seja o primeiro assunto que a Fiel tá em unanimidade, né? Está realmente uma unidade de torcida, né? Eu tô vendo, sabe, sinceramente não vi ninguém, a não ser a turma ali que tem o rabo preso com o André Sanches e tal, o saco do André Sanches na boca, o resto tá todo mundo contra o impeachment, né? As torcidas organizadas se posicionaram, a torcida comum se posicionou, as páginas, os perfis, os outros canais, enfim, tá todo mundo realmente neste mesmo barco aqui, não seria diferente, inclusive manifestação aí do elenco do Corinthians, uma coisa muito incrível, né? Eu vi que o Rodrigo Vessone achou ruim, né? Falou que não fazia sentido o negócio, um absurdo isso, né, cara? Você realmente falar que o clube da democracia corintiana, os jogadores não deveriam por algum motivo se manifestar ali, né? É claro que do ponto de vista dos jogadores, os jogadores ali, eles acabam pisando em terras tortuosas, na verdade, né? Porque se por acaso dá ruim no final das contas e entra alguém contra o que eles se posicionaram, eles receberiam represálias ali. Então, mas aí é um problema deles, mas eles terem o direito de se manifestar é incrível, né? É um momento histórico ali há muito tempo e eu, na verdade, não consigo nem lembrar a última vez que eu vi um elenco que tá tão fechado com a torcida do Corinthians e tão fechado, assim, tão unido, né? Fazia tempo que a gente não tinha essa sensação ali mesmo de fato, tá? E aí o segundo ponto, que eu tô só pincelando, quer ver o que realmente eu falei de maneira mais aprofundada aí nas lives e tal, tá tudo postado aqui no canal, inclusive deixei as lives públicas aí pra vocês darem uma olhada. E aí o impeachment, a situação toda, eu já falei pra vocês que eu não acredito que aconteça, conversei com bastante conselheiros lá dentro também, assistam as lives, mas tecnicamente o impeachment, ele não está embasado, ele não tem sustentação técnica no estatuto para poder ser consolidado. Uma vez que ele aconteça, o que é muito improvável de acontecer, você mesmo assim ainda tem possibilidade de nulidade, tá, de recurso com justiça extra Parque São Jorge e tal, então não quero nem entrar nessa questão, mas é inacreditável como que moralmente esse impeachment também não faz sentido quando você olha as pessoas que estão aprovando, estão endossando uma possibilidade de derrubar o presidente, né, numa
numa espécie não, né, num golpe de estado dentro do Corinthians, né? Quando você vê o André Sanches, né, querendo pagar de moral pra fora aí, sabe, Duílio, Roberto, Gobi, esses bandos de cara que se juntam um dentro do outro, não dá um pedacinho de bosta jogada na rua pra você pisar, é bizarro, né? Você vê que o Corinthians é sempre o poste mijando no cachorro, uma tristeza, né? Porque o Corinthians tem um potencial pra ser tão imenso e colossal ali e realmente nadar de braçada no futebol mundial aí, e por conta desses arrombados aí que a gente acaba não saindo do lugar. Beleza, fiz um breve resumo aqui, então em síntese realmente a gente tá posicionado aqui, lógico, contra o impeachment do Augusto Melo. Tem uma terceira coisa também, antes de entrar no assunto do jogo. Eu tô vendo a torcida pedindo fotinha pro Augusto, sabe... Rapaziada, entendam, saibam separar as coisas, não sejam um completo idiota, tá? O Augusto Melo fez sim 10 meses catastróficos na frente da presidência. Não interessa se agora, no final da temporada, o time encaixou de um jeito ali que tá conseguindo os resultados, né? De cada 20 tentativas, 19 vai dar ruim no final. 19 vai dar ruim no final. E o Augusto Melo foi mal em base, foi mal no time profissional, na montagem do time, no nível de investimento, gastou muito dinheiro, sem contar as outras coisas, né? Vai de bet, todas as coisas aí a gente já sabe, e eu não vou também me aprofundar aqui, mas não se iluda por meia dúzia de resultados. Meia dúzia literalmente, né? São 6 resultados seguidos aí. Bom, resumo básico aí, eu não queria me prolongar muito. Jogo de hoje do Corinthians contra o Vasco. Ramon Dias vem numa escalação que, num primeiro momento, me surpreende só a presença do Raniel ali como primeiro volante. O Raniel que... Tanto o primeiro volante quanto a dupla de zaga, os dois laterais no ponto de vista defensivo, o goleiro não foi exigido defensivamente, né? O goleiro foi, na última vez que foi, eu achei que o Hugo Souza bateu roupa ali, né? Não conseguiu fazer a diferença e pra mim foi uma falha, uma bola defensável, não. Acho que chega até a ser uma falha ali do Hugo Souza. Mas a linha de zaga ali não foram exigidos defensivamente, então meio que passou batido. A primeira volância a mesma coisa. Do meio pra frente, o Corinthians, como não foi exigido defensivamente, a gente não fala sobre tática defensiva, fala apenas sobre intensidade ofensiva. O Carrijo pra mim foi muito bem, Breno Bidon muito bem, articulando bem o meio campo, Rodrigo Garro, inquestionável, melhor jogador da partida, nota 10, 2 assistências, 2 gols e 3 assistências, né? Foi 2 gols e deu uma assistência ainda, né? O cruzamento pro gol do Gustavo Henrique e tal. Absurdo a partida do Rodrigo Garro. E na frente, né, o Thales Magno fez um primeiro tempo justo, no segundo tempo caiu um pouquinho, mas nada que pudesse saltar aos olhos. O Romero também, eu coloco mais ou menos aí na mesma caixa do Thales Magno. No entanto, o Romero teve a participação direta nos 2 gols do Garro, então vai subir bastante a nota, pra vocês não falar que eu pego muito no pé do Romero, Cristiano Romero aí também. Primeiro tempo, o Corinthians amassa os primeiros 30 minutos, principalmente. Os caras foram ter a primeira finalização sem perigo aos 40 minutos do primeiro tempo, então é como se não tivesse tido um adversário do outro lado. No segundo tempo, o Corinthians volta já um pouquinho mais tranquilo e a gente pontua como algo extremamente negativo o André Ramalho, que tomou um cartão juvenil, né, um cartão que não precisava, deu muita impressão, a gente não pode afirmar, claro, para não fazer afirmações levianas aqui, mas dá a impressão que ele não quer viajar, dá a impressão que ele não quer ir jogar o próximo jogo aí, tá com preguicinha a impressão, né? É só impressão, na verdade, né? Às vezes as coisas acontecem mesmo, né? Agora a tabela de classificação, eu não vou colocar aí na tela não, porque eu não vou editar, vou passar direto, né? Ficou interessante pra gente, porque agora, pela primeira vez, a gente vai acabar realmente uma rodada na parte de cima da tabela, que seria da 10ª colocação pra cima, com 47 pontos, e o Bahia, que é o primeiro time na nossa frente, que está na nossa frente apenas por critério de desempate, a gente ainda enfrenta e enfrenta em casa. Olha só que interessante. Portanto, para ficar na 8ª colocação, o Corinthians dependeria apenas de si. Já contra o Cruzeiro, né, a gente não tem mais confronto direto, eles têm um jogo a menos, a gente teria que torcer contra os resultados do Cruzeiro, mas dá pra gente sonhar aí com uma 7ª colocação e o famoso G7. Se por acaso o Botafogo conseguir a proeza de perder a Libertadores, a gente vai ter que pensar realmente no G7. Mas se o Botafogo ganhar, ainda abre um G8, acredito que o G8 é palpável pra gente ali, principalmente dependendo só da gente contra o Bahia, certo? Vamos para as notas aí, que é o mais importante. Espero que vocês não me xinguem muito. Normalmente nas notas vocês me xingam aqui, tá? Mas não precisa levar pro coração, beleza? Às vezes eu esqueço alguma coisa, tá? Às vezes você tá muito eufórico ali com a partida. Hugo Souza, pra mim, do time titular, o Hugo Souza foi o pior jogador da partida porque ele falhou no gol, beleza? O resto não teve tantas coisas significativas pra pontuar negativamente, mas ele não foi o pior jogador do jogo. Tô colocando o pior do time que entrou só pra poder realmente frisar aí quando ele vai mal, porque a gente elogia bastante quando ele vai bem.
Nota 2,5 para o Hugo Souza, que no meu ponto de vista falhou no gol do time do Vasco. Mateuzinho, uma partida muito boa, nas poucas vezes que foi exigido defensivamente estava lá, estava presente, estava firme e ofensivamente também apoiou bem, conseguiu, sabe, ter participações diretas em ataques promissores ali, né, não deixou a desejar. Nota 8 para o Mateuzinho. André Ramalho fez uma partida muito boa, mas por esse cartãozinho mandrake eu tô tirando bastante ponto, nota 5,5 para o André Ramalho para vocês chorarem aqui. Gustavo Henrique abriu os trabalhos na partida, né? Fez o primeiro gol com assistência de Garro no cruzamento, no escanteio, na verdade. Nota 7,5 para o Gustavo Henrique. Defensivamente, como eu falei, foi pouco exigido. Matheus Bidu, nota 6,5, que pôde oferecer ali ofensivamente, conseguiu. Defensivamente, não precisou. Fez um gol, né? Gustavo Henrique, falei, participou ativamente do primeiro gol com assistência do Garro. Tá assistindo, primeira dama? Você tá assistindo ou não tá assistindo? É que eu achei que você olhava um pouco baixo pra ele, por isso. Pro Gustavo Henrique, nota 7,5? 7,5 pro Gustavo Henrique, você achou baixa? Não, ô louco. Se eu dou 7,5, se eu dou mais que você, vamos acompanhar. A primeira dama achou baixa a nota do Gustavo Henrique, e talvez você do outro lado vai achar também, né? 7,5. Se eu dou 8 pro Gustavo Henrique, o que eu faço com o Garro, que deu 2 assistências, deu 2 gols e uma assistência? Eu tenho que dar 20, aí não faz sentido, né? Nota 7,5 para o Gustavo Henrique. Matheus Bidu, nota 6,5, como eu falei. Raniel, nota 6. Mas você vê que percebe que até as notas baixas hoje foram notas acima da média aí. Carrijo, nota 8, deu um passe no segundo gol do Garro, que foi que ele tocou pro Romero na linha de fundo, ou o terceiro, agora já não sei, tá? Que dá um passe de calcanhar muito bonito ali no meio campo, consegue articular bem, tava muito bem o Carrilho na minha opinião. Também estava bem o Bidon, tô dando a mesma nota pros dois, nota 8 pro Carrilho, nota 8 pro Breno Bidon, partidaça aí, o Breno Bidon crescendo cada vez mais, tô até com medo dele já sair nessa janela de transferência, o que vai ser triste, porque a gente perderia um moleque muito promissor aí pra temporada que vem, que pode nos ajudar. Rodrigo Garro, El Garrito, nota 10 aí, né, cara? Mais uma partidaça, 2 gols e uma assistência, não poderia ter uma nota diferente disso. Thales Magno pelo primeiro tempo e uma partezinha do segundo tempo aí, nota 7, fez uma partida justa. E o Romero, nota 9, hein? Aí sim, talvez você achou que o Romero não ia ser reconhecido neste canal. Nota 9 para o Romero pelas 2 assistências aí, embora o Romero me irrite pegando a bola no pé ali. Dos caras que entraram, Pedro Raul, pra mim foi o pior jogador da partida. Que saudade que eu estava de ver Pedro Raul em campo. Eu não matei a saudade porque eu não vi ele em campo, na verdade. Nota 1 para o Pedro Raul. Pedro Henrique, também outra tristeza, né, cara? Eu vi que o Thiago Canedo, um dos inscritos aqui do canal, fez uma postagem que eu achei legal ali, que se o Gustavo Henrique for bater um tiro de meta, ele faz gol contra, é tipo isso mesmo. O Pedro Henrique, então, nota 2, uma partida ruim. Alex Santana entrou mediano ali pra baixo, nota 4. E o Igor Coronado também mediano, mais pra baixo ali, nota 4, né? Foi pouco visto, jogou poucos minutos também. E o Charles deixei sem nota porque ele entrou faltando poucos minutos pra acabar a partida, certo? Melhor jogador do jogo, então, Rodrigo Garro, e pior, Pedro Raul, mas se for considerar quem começou jogando ali, o Hugo Souza por conta da falha. O que você achou da partida? O Corinthians realmente virou aí o Manchester City misturado com o Real Madrid, com a seleção brasileira de 70, que bom que isso aconteceu e agora estamos aí sonhando, né? Ele deixou a gente sonhar com uma vaga nas preliminares, né? Na pré-Libertadores do ano que vem, o que salvaria o calendário de 2025 de um jeito que é absurdo. A respeito do impeachment, quer saber mais, de maneira mais aprofundada, que aqui eu dei uma resumida bem vagabunda mesmo aqui e tal. Basicamente, assista as lives que estão publicadas ainda, né? Normalmente as lives ficam apenas para os membros, mas as lives desse assunto que é importante tá aí disponível ainda. E pretendo gravar um vídeo aí sim, específico sobre isso, me aprofundando aí durante os próximos dias, tá bom? Comenta aí embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho e quem puder fortalecer financeiramente tem sempre a opção da nossa chave Pix e também do Valeu, né? Que fortalece o canal financeiramente. Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians e contra rival é poucas ideias. Tamo junto.